Invocando a proteção divina, declaro aberta a 28ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, realizada no dia de hoje, dia 21 de setembro de 2022. Inicio cumprimentando e saudando os senhores conselheiros aqui convocados e já agradecendo o conselheiro substituto Antônio Honorato pela presença e participação neste julgamentos. De igual maneira, saúde e cumprimento e agradeço também ao conselheiro Naldo Araújo, que também faz a substituição nesse momento nessa Câmara, possibilitando, portanto, a presença do quórum para a sua deliberação, haja vista que os conselheiros titulares, o conselheiro João Bonfim se encontra em gozo de férias e o conselheiro Pedro Lino não se faz presente. Então, muito obrigado à presença dos senhores. Quero também saudar e cumprimentar as representações das procuradorias aqui presentes, aos senhores e senhoras que nos acompanham de forma presencial e também virtual nessa sessão deliberativa da 2ª Câmara. Passo de logo a apreciação da ata da 27ª sessão ordinária realizada no último dia 14 de setembro de 2022 para discussão e apreciação dos senhores conselheiros. Não havendo manifestação, atenho por aprovado a unanimidade, já confiro. No item conferência, senhores conselheiros, algo a ser tratado nesse item? Pelo silêncio, deduzo que não há. Passemos ao item seguinte da pauta, relacionados nesse momento a processos de contas de convênio relacionados a recursos estaduais atribuídos a municípios. Há 2 processos pautados. O primeiro deles é o processo TCE 007987-2020. Teme como conselheiro relator, e por isso que eu precisaria passar à presidência, processo esse relacionado a CONDER, Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, gestores Milton Vilas Boas, diretor-presidente, Lívia Gabriele, diretora de Equipamentos e Qualificação Urbanística. O município conveniente é o município de Casa Nova, tendo como gestor Orlando Nunes Xavier, advogados do município de Casa Nova, Rafael Matos, OAB Bahia 16.035, e Tâmara Medina, OAB 15.776, convênio é o 052-2010, o valor é de R$600 mil. Esse convênio, portanto, como me tem como relator, eu precisaria passar à presidência ao conselheiro... Presidente. Pela ordem, conselheiro Antônio Honorato. Trata-se de um município, todos sabem, minha origem, quando fui político, Casa Nova. É uma difícil política, hoje eu não faço mais, porque não posso mais fazer, nem deu. Mas tem ainda uma relação muito próxima. Portanto, eu não estou à vontade, vou me dar por impedido para participar desta votação. Perfeitamente. Então, portanto, com as razões já aqui apontadas pelo nobre conselheiro Antônio Honorato, esse processo, portanto, fica prejudicado de ser apreciado na medida que o quórum fica comprometido. Eu, portanto, adiarei para a próxima sessão, quando, então, enfrentaremos a discussão. O próximo processo, teme também como conselheiro relator, eu vou passar a presidência ao conselheiro Naldo Araújo, para poder conduzir essa sessão nesse momento. Perfeitamente, alertado aqui pela Secretaria-Geral, não há, portanto, impedimento da participação nossa como presidente, como relator. Eu vou, portanto, ao relatório do processo TCE 008380-2021, convênio 015-2019, é uma comprovação de prestação de contas de convênio através de recursos estaduais atribuídos a municípios, origem à Superintendência de Despósitos do Estado da Bahia, Sudesb, responsável Vicente Lima Neto, conveniente é a Prefeitura Municipal de Aramari, tendo como gestor Fidel Carlos, Souza Dantas. O valor de R$ 48.879,80, a vigência foi de 12 de dezembro de 2019 a 5 de julho de 2020. Teme como relator, passo, portanto, ao relatório. Cuide dos presentes autos da prestação de contas do convênio 015-2019, firmado entre a Superintendência de Desportos
do Estado da Bahia, SUDESB, e a Prefeitura Municipal de Aramari, tendo como objeto o apoio financeiro para custear despesas de material esportivo, uniforme, premiação, material promocional e infraestrutura da Aramari Sport Fest 2020, no período de 18 de janeiro de 2020 a 15 de fevereiro de 2020. O montante previsto para atendimento face à realização desse convênio foi de R$ 48.879,80, transferido em parcela única em 2 de março de 2020, conforme extrato bancário apresentado e termo aqui referenciado. O presente convênio teve a sua vigência fixada em 180 dias, 160 dias, melhor dizendo, contados a partir da sua publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia, em 12 de fevereiro de 2019, por meio da portaria 16 de 2020. Publicado no Diário Oficial do Estado em 19 de fevereiro de 2020, a vigência foi prorrogada de ofício por mais 45 dias, findando em 5 de julho de 2020, o prazo final da sua vigência. A SUDESB encaminhou os presentes autos para esse tribunal em 8 de novembro de 2021, contendo cópia do processo tomado em conta especial de número 069-1473-2020-001627, dígito 51, bem como a prestação de contas constante sobre o processo 069-1465-2019-000-2646-14. Realizado o sorteio, coube a relatoria ao conselheiro Marcos Presídio, o ônus da relatoria. Em face do excelentíssimo conselheiro ter assumido a presidência dessa corte, assumiu a incumbência de relatar o presente feito à luz do artigo 45, parágrafo 4º do Regimento Interno. Os autos foram encaminhados à terceira Coordenadoria de Controle Externo para instrução, cujo parecer auditorial pugnou pela aprovação da prestação de contas do convênio 15/2019, com ressalva, em virtude da intempestividade na sua apresentação, com a aplicação de multa sugerida pela auditoria ao senhor Fidel Carlos Souza Dantas, responsável pelo convênio, em razão da falha mencionada no termo do que dispõe o artigo 35, inciso 2º da Lei Complementar 05/91. Respeitando o princípio do contraditório e da ampla defesa, os responsáveis foram notificados, tendo a SUDESB apresentado justificativas, à exceção do senhor Fidel Carlos Dantas, prefeito de Aramari, à época da assinatura desse ajuste, não obstante sua notificação também por edital. Presente esse quadro, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, cujo opinativo foi da seguinte maneira: pela aprovação das contas relativas à gestão dos recursos públicos estaduais repassados por meio desse convênio, 15/2019, firmado entre a Superintendência de Esportes do Estado da Bahia, SUDESB, e o município de Aramari, sob a responsabilidade do senhor Fidel Carlos, com ressalva em relação do atraso no encaminhamento da prestação de contas. Ainda sugere o Ministério Público pela aplicação de multa ao senhor Fidel Souza Dantas, gestor responsável pela execução do convênio, e a respectiva prestação de contas em virtude do atraso excessivo e injustificado no cumprimento do dever de prestar contas e no atraso da devolução do saldo remanescente do convênio, em contrariedade ao que dispõe o artigo 182 da Lei 9433 de 2005, nos termos também do que dispõe o artigo 35, inciso 2º da Lei Complementar 05 de 2021. É o relatório, senhores conselheiros, passarei de logo à proposta de voto. Voto. A auditoria, com base em parecer técnico apresentado pela SUDESB, em que indica o cumprimento do objeto pactuado do convênio 15/2019, sugeriu, portanto, a aprovação com ressalva da presente contas, em razão da intempestividade na apresentação da prestação de contas, com foco no artigo 24, inciso 1º da Lei Complementar 05/91 e combinado com 122, inciso 2º do Regimento Interno, e aplicação de multa ao senhor Fidel Carlos Souza Dantas, prefeito de Aramari, responsável pela assinatura desse ajuste e execução desse convênio, pelo mesmo motivo que ensejou a ressalva. O Ministério Público também acompanhou, da mesma forma, a posição auditorial em toto. O responsável foi devidamente notificado em distintas ocasiões e permaneceu silente. Da análise daquilo que aqui foi materialmente traduzido aos autos, restou evidenciado que o município conveniente deixou, de fato, de prestar conta do convênio sob comento dentro do prazo legal, passando a encaminhar os documentos após a instauração de processo de tomada de contas pela SUDESB, procedendo com o saneamento das pendências apontadas com atraso de 427 dias, onde restou comprovado a aplicação dos recursos repassados e o cumprimento do objeto conveniado, conforme atestado pelo órgão concedente. Razão assiste, portanto, ao entendimento da auditoria. Nesse sentido, cumpre registrar que o objetivo da tomada de contas é apurar a eventual responsabilização por omissão ou irregularidade no exercício e dever constitucional de prestar contas, ou ainda por dano causado ao erário. Didaticamente, como ensina Jacobi Fernandes,
e a define como procedimento que possibilita a certificação da regularidade ou irregularidade das contas, identifica na esfera administrativa pública o agente público responsável pela omissão do dever de prestar contas de forma irregular ou eventual dano causado ao erário. Merece destaque ainda o diligenciamento do órgão repassador na instauração de tomada de contas, na forma da legislação pertinente, com instituição de comissão de servidores, cujo relatório final atestou a regularidade do convênio, em que pese a flagrante intempestividade na apresentação da documentação comprobatória. Faço destaque, inclusive, a esse parágrafo, porque, via de regra, e aí é importante também a gente salientar e louvar quando a iniciativa tempestiva do órgão concedente, foi no caso específico, logo na percepção da finalização da vigência do convênio, a entidade percebe que não houve a regular aplicação de contas e abre procedimento de tomada de contas de forma tempestiva. Então, portanto, destaco também, fazendo justiça e equilíbrio das paridades das armas, na medida que sempre cobramos aqui a eventual regularidade, sobretudo no procedimento instrutório de abertura e processo de tomada de conta, nesse caso, a clareza e merece louvor a boa atenção do órgão concedente. Como bem pontuado pelo excelentíssimo conselheiro Valdeci Pascoal, do Tribunal de Contas de Pernambuco, aqui trago, colaciono, inclusive, os seus ensinamentos, que o dever de prestar contas não é mero formalismo, imanente a ele está a obrigação de demonstrar o bom governo dos recursos, além de conferir máxima transparência ao ato de gestão. É preciso ser e parecer um bom gestor. Outro ponto a clarear é o conceito de contas que transcende a apresentação dos demonstrativos contábeis, financeiros e fiscais. Engloba todos os atos de gestão e sua motivação, que devem ser fiscalizados e julgados à luz da legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Lições importantes trazidas aí para o nosso colega, ex-presidente também da Tricom, o conselheiro Valdeci Pascoal, que juntamente aí com o nosso conterrâneo, o conselheiro Naldo Araújo, sempre ilustram grandes palestras e desfilam pelo mundo das palestras em todo o território nacional. O voto em apreço converge com os pareceres opinativos no que tange a aplicação de multa, em razão do justificado atraso na entrega da documentação encaminhada pelo gestor, em contrariedade ao prazo estabelecido no artigo 6º da Resolução Normativa 144/2013. Por fim, e derradeiro, considerando os fatos expostos, voto pela aprovação das contas do Convênio 015/2019, celebrado entre o Estado da Bahia, através da CONDER, aliás, CONDER não, da SUDESB, e a Prefeitura Municipal de Aramari, na forma do que dispõe o artigo 24, Lei Complementar 0591, artigo 122 do Regimento Interno desta Corte, com ressalvas e aplicação de multa no montante de R$ 2.500, em desfavor do senhor Fidel Souza Dantas, com fulcro no artigo 11, parágrafo 3º da Lei Complementar 0591, em razão da ausência de prestação de contas que culminou com a instauração de tomada de contas, além de justificado atraso na entrega da documentação encaminhada pelo gestor em desacordo com o prazo estabelecido no artigo 6 da Resolução Normativa 144/2013. É o voto, senhores conselheiros, e coloco em discussão a respectiva proposta. Presidente. Tem uma palavra? Conselheiro, não, tem a palavra, excelente. Não, é para fazer um registro, e não diria uma correção, mas fazer o meu registro. Você faz referência ao conselheiro Naldo, presente nas palestras do território nacional. Eu quero dar o testemunho que ele é reverenciado e aplaudido, não só no território nacional, porque sou testemunha também internacionalmente, onde já assisti ser aplaudido de pé numa conferência, foi uma reunião na Universidade de Lisboa, onde eu estava presente e tive a satisfação de assistir. Portanto, é só esse registro que não se limita apenas ao território nacional, internacionalmente. Perfeitamente, excelência. Em discussão ainda a matéria, conselheiro Reinaldo. Não para discutir, senhor presidente, mas somente para agradecer a generosidade dos amigos, né? É o que eu posso fazer e me limitar neste momento. Por justiça, excelência, encerrada a discussão, não havendo manifestação a ser apontada nesse momento, me parece que a aprovação é unanimidade e já confiro a respectiva proposta de resolução do processo discutido há pouco. Dando sequência,
Avançando agora para o item relacionado a contratos, convênios, parcerias e licitações, próximo item da pauta, tem como conselheiro relator o nobre conselheiro Antônio Honorato, do processo TCE 002404-2022, Secretaria de Desenvolvimento Urbano SEDU, gestor Clodoveu Piazza, Prefeitura Municipal de Aporá, gestor Ivonei Raimundo dos Santos. Termo de adesão é 034-2006, valor R$130 mil. Passo a palavra à Sua Excelência, o relator conselheiro Antônio Honorato. Conselheiro Pedro Lino, mas graças ao trabalho do seu gabinete, que elaborou um voto que passa a ser meu agora, porque concordei e assino, então este é o voto meu, mas não posso deixar de registrar que foi graças ao trabalho do gabinete do conselheiro, que teve o cuidado de elaborar, estudar, e elaborar depois, e que passou para a minha assessoria, e eu discuti, concordei, portanto, vou fazê-lo agora, neste momento, já que assino, e o voto passa a ser meu, que é... O relatório já foi publicado, todos sabem. Portanto, o voto é: no presente processo, verifico que, conforme o laço probatório constante nos autos primeira CCE e o Ministério Público convergiram no opinativo pela aprovação das contas do termo de adesão número 34/2006, entendimento no qual me filio. Nesse sentido, saliento ter ficado demonstrado nos autos que todas as 100 casas populares, objeto do convênio, foram construídas e entregues aos beneficiários, podendo-se atestar, portanto, que a avença foi cumprida em sua integralidade, conforme relatório de visita técnica elaborada pelo controle interno da SEDU. Ante o exposto, e em total consonância com a auditoria, com o Ministério Público de Contas, voto pela aprovação das contas do termo de adesão número 034/2006, firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e o município de Aporá, com fluxo no artigo 122, inciso 2 do regimento interno deste tribunal. É o meu voto, senhor presidente. Perfeitamente, portanto, voto apresentado. Em discussão a matéria. Não havendo manifestação, tenho por aprovado a unanimidade. Indago a Sua Excelência, o conselheiro relator Antônio Honorato, se conferirá o feito nesse momento, Excelência. Confiro, senhor presidente. Processo, portanto, conferido. Passemos agora ao item o que ocorrer. Não havendo manifestação, eu quero, antes de finalizar, agradecer a Deus pela realização dessa sessão e todos aqueles que contribuíram para o seu êxito, e a declaro encerrada nesse momento, e mais uma vez agradecendo as ilustres presenças necessárias à formação do quórum, do conselheiro Antônio Honorato, conselheiro Naldo Araújo, e a declaro encerrada nesta oportunidade. E aí, tudo bem? Aqui. Tá bom? Ó. Muito obrigado, Luciano.